a ideia, a construção de Ilha da Magia tem esse caráter segregador, assim, de criar esse espaço idílico, paradisíaco, com esse potencial natural gigante que a gente tem, mas é pra quem, né? É pra uma minoria. Não vai ser toda a cidade que vai viver aqui, assim. E eu vejo isso bem. Como que o capital imobiliário tem expulsado a gente dessas regiões, assim, como acontece em Florianópolis, mas certamente deve acontecer em várias outras capitais, né? Eu fico pensando, por exemplo, o caso de Balneário Camboriú, que expulsou a parte pobre para pro outro lado da BR, né? Então, a parte pobre está em Camboriú e a elite, quando muito, tá em Balneário, digamos assim, né? Como que essas articulações de interesse do capital estrutura essa segregação social? É, a localização é um fator essencial, né? E aí a cidade tem esse caráter concentrador, né? Eu acho que o professor Lino falou dessa concentração urbana e que eu não sou utópico, assim, de que eu acho, cidades. A gente tem que implodir as cidades e viver em pequenos vilarejos, sabe? Eu acho que os grandes centros urbanos, eles têm essa capacidade também da gente criar articulações. Mas eles são o retrato da desigualdade, né? E Florianópolis aqui, seguramente posso falar isso da minha pesquisa, que é a cidade mais desigual em ter favelas e comunidades no continente e núcleos de altíssima renda dentro da ilha, sabe? Dentro da ilha existem diferenças de segregação, mas é bem gritante entre a ilha e o continente, sabe? E os elementos geográficos são muito essenciais para fazer essa separação, né? Tanto que a ilha parte dessa coisa, assim, a ilha tem uma limitação. Uhum. Então, nessa limitação do capital de oferta e demanda, quem que entra, né? Que eu acho que tem um pouco essa questão de localização, e é uma localização específica, assim, muitas vezes criada, né? Tem instrumentos que eles acabam criando essas localizações. Na região continental, a gente vai ver, por exemplo, o Bosque das Mansões, que é um condomínio fechado enorme ali em São José, e ele fica muito bem localizado, ele fica localizado na entrada da cidade. Então, aquele trevo que tem da 282 para entrar em Floripa, né, aquela entrada da Uhum. cidade, ele fica localizado em cima numa montanha que fica olhando para a ilha, entendeu? Então ele tá localizado numa via de alta centralidade, né? As pessoas só saem dali e vão trabalhar, né? Hã, em Palhoça, por exemplo, tem esse núcleo da Pedra Branca, que foi um projeto urbanístico criado assim mesmo para pegar essa classe média alta ali, que que é uma cidade planejada, né, cidade caminhável, assim, os conceitos do Ian Gell, que é o arquiteto dinamarquês, que teve no projeto do Floripa Centro, mas tem esses núcleos de alta renda, né, que são localizados em áreas que a gente vê como as áreas das classes mais baixas, né. Uhum. Mas assim, elementos geográficos é a resposta do que eles mais utilizam para segregar, né. E aí tem os elementos mais, visíveis, assim. Uma coisa é a topografia, né, você pode usar um morro, uma área alagável para separar a população mais pobre da população mais rica, mas existem elementos mais visíveis, né, que daí são os muros e as guaritas que foi a minha grande vontade de pesquisar, que é esse fenômeno de disseminação dos condomínios fechados, porque eu vi aqui em Florianópolis muitos condomínios sendo feitos, né? A minha pesquisa ela é no foco de condomínios de grande porte, então são condomínios com mais de 20 mil metros quadrados de terreno. Então, porque eu parto do pressuposto de pesquisa assim, a gente não tem como pegar todo o universo de condomínios do litoral, né? Então, a partir de uma dimensão de tamanho, a gente consegue. Eu vejo que os impactos maiores são dos condomínios maiores, né? Então, quanto maior a escala, maior o impacto, né? Foi mais ou menos esse o pressuposto, assim. E é uma pesquisa que eu acho que está demonstrando um pouco o que a gente fala dessa desigualdade entre ilha e continente, porque Florianópolis está sendo a cidade com mais condomínios, eu achei, assim. Uhum. E eu tô fazendo uma análise temporal, né? Então eu tô pegando eles desde 85, que é quando a gente tem as imagens de satélite do Google, até a atualidade, 2025, e assim, é muito crescente. Assim, depois dos anos 2000, tem muitos condomínios fechados sendo feitos no litoral de Santa Catarina. E aí são por fases, né? Acho que envolve um pouco essa coisa da fragmentação espacial, porque o condomínio ele tem
essas características segregadoras mais definidas, né? Então você pode colocar perto de uma área vulnerável e aquele extrato social vai se sentir seguro, né? Tem pesquisadores, e aí que tá, é um tema superado, condomínio é um tema superado na nossa área de urbanismo. Porque assim, a galera pesquisa isso há mais de 20 anos. E aí é muito chocante eu estar pesquisando isso em 2026 e ver que os maiores condomínios estão sendo construídos agora, sabe? Então, assim, todo esse debate que a gente tem sobre cidade, o que eles fazem é potencializar esses efeitos nocivos, sabe? Que é meio que essa criação de cidades privadas, assim. Uhum. Quer dizer, tu disse que tem já um balanço crítico grande sobre a área, mas isso não consegue frear essa tendência de expansão. Não. O que eu vejo são assim, o condomínio, ele tem uma série de impactos negativos no planejamento urbano, porque quando você faz um condomínio, você cria uma área privada que, né, o Estado não tem gestão sobre as ruas, sobre aqueles espaços verdes, espaços de lazer que existem ali, entendeu? Eles são de gestão do condomínio. Então, isso parte um pouco da individualização das soluções, né? Porque passa de ser o Estado o que controla a terra para ser os gestores dos condomínios, né? Que estão muitas vezes ligados a essas incorporadoras do litoral catarinense. De novo, um aspecto da redução do Estado que é típico da ideologia neoliberal, né, do contexto neoliberal do capitalismo, né. Mas talvez um aspecto interessante para tratar é ilustrar melhor quais são os problemas efetivamente dessa expansão desses condomínios. Porque quando você está falando, mencionando esses condomínios, você está falando dos grandes condomínios, a gente não está falando dos. Eu imagino que você não está falando dos condomínios, por exemplo, que a gente usa na classe Não, trabalhadora, esses exato, condomínios que, exato. Tipo, que ao basicamente é mesmo só prédio. ao mesmo tempo que é curioso porque quando eu fui estudando esses condomínios, meu critério de seleção é a área, então não tem essa distinção social. E o que eu pude notar é que existe uma reprodução social da do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, na construção de condomínios. Eles repetem o padrão de construção, de fazer uma tipologia urbana que é condomínio com os prédiozinhos fechados, com guarita, com muro, e vendem isso, né? Então acho que muitas vezes é o que é disponibilizado no mercado. O que eu acho mais nocivo é um programa como Minha Casa Minha Vida fazer isso, porque a proposta é de justiça social, né? Ter uma função social à propriedade. E aí você tá reproduzindo a mesma coisa que o opressor tá fazendo, é meio que Sim, não é sim, o que a gente sim, quer, né? sim. Assim, eu acho que se a gente tá fazendo uma produção de habitação social com questões de pessoas que estão em vulnerabilidade, ou seja, são pessoas que não têm condições de muitas vezes manter aqueles conjuntos, né? O professor Lino trouxe isso no podcast, que as pessoas ficam endividadas de pagar o condomínio ali depois, sabe? Então não tem esse planejamento de manutenção depois desses conjuntos, sabe? E foi uma crítica que ele fez, eu acho que é uma crítica que eu também faço, de que foi muito importante que a gente fez essas políticas habitacionais nos governos de esquerda do PT, mas elas precisam ser revistas as formas como foi feito. A gente já tem diversas experiências negativas. Então, o que me impressionou foi, nessa abordagem dos condomínios, ver que existe essa reprodução onde não deveria estar acontecendo, entendeu? Que é a atuação do Estado. Porque era previsto, na minha visualização, eu já tinha estudado os condomínios fechados na Grande Porto Alegre. Então eu já sabia que existia esse padrão de grandes condomínios de pessoas ricas. Mas ver os condomínios acontecendo na classe trabalhadora é estranho, né? Porque é um processo de segregação dentro dos segregados. Muitas vezes, assim, você tá ali no bairro do Caminho Novo, na Palhoça, tem vários condomínios fechados, e é um bairro de classe operária, assim, classe trabalhadora. Então, existe uma reprodução, sabe? Ali na região do Monte Cristo também. Tem diversas comunidades, e no entorno da comunidade tem um condomínio que é da classe trabalhadora. Então, na própria situação das pessoas de mais baixa renda, existem esses processos de segregação, né? Que acho que tá ainda nessa nossa pauta aí da competitividade. Sim. Eu perguntei isso da diferença dos tipos de condomínio, porque me chama a atenção no duplo sentido. Quando a gente entra nos condomínios pobres, por exemplo, eu lembro o caso da Palhoça mesmo, agora só me foge o nome do bairro, mas é do lado do Pedra Branca.
E tem esses condomínios que, assim, é deprimente, porque ele é cinza, ele é muito apertado, ele é muitas famílias morando junto e não tem absolutamente Uma nada. arquitetura monótona, É. impermeabilizado, E sem relação com a e não tem natureza. nada além dos prédios. Eu acho que quando muito tem ali um parquinho, alguma coisa, mas que também é deprimente, talvez, pela sua dimensão. E Porque isso tem a ver com a maximização do lucro, né? Então a gente faz pré-fabricado, o mais rápido possível, sem debate, né? Assim, porque o ideal seria ter a participação popular dos agentes que vão morar ali, né? Assim, mas não tem. O que acaba acontecendo é essa necessidade de ser feito rápido e com pouco recurso. sim, Então é feito em massa e com uma qualidade muito baixa, né? Muito, sim. muito baixa. E daí quando vai ver os condomínios, sei lá, de classe média alta, porque eu acho que eu nunca entrei em um condomínio muito rico assim. Mas você vê, por exemplo, teve um tempo que eu morei em Campinas, e era muito comum ter esses condomínios, que assim, tem de tudo, de tudo. Eu acho que a pessoa não precisa sair de lá para absolutamente nada. Gigantescos, É. assim, e que era curioso, inclusive, entre outras coisas, porque tinha os portões principais dos condomínios e os operários, os trabalhadores que trabalhavam para as pessoas lá dentro, tinha um portão lá longe atrás que daí acessava por outro meio, assim. Uhum. Mas assim, tinha tudo, de quadras de tênis a bosque, eu acho que tinha até lago. Então, assim, isso também contrasta, né? São tipos diferentes de condomínio nesse sentido, né? Um que não tem absolutamente nada, é só um caixote para você morar, e o outro que tem absolutamente tudo, é uma cidade dentro de outra cidade, digamos, né? E aí, camarada, gostou desse corte? Quer ver o Prelúdio chegar cada vez mais longe? Então junte-se a nós. O Prelúdio é um podcast socialista e revolucionário, construído de forma independente e autofinanciada para analisar a realidade da conjuntura brasileira e contribuir com a luta da nossa classe. Com o seu apoio, conseguimos crescer cada vez mais. Há duas formas de fazer isso. Uma é se tornando membro da escola, da IFOP Vânia Bambirra, por apenas R$ 10 por mês, e a outra é fazendo uma doação de um valor pontual que for possível para você. As duas formas nos ajudam bastante, então não deixe de contribuir se for possível. Além disso, você também nos ajuda se inscrevendo nesse canal, curtindo e compartilhando os nossos materiais para chegar cada vez mais longe. É isso, até uma próxima, tchau, tchau.